Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Caro professor Pedro, hoje você falará sobre a abertura dos trabalhos da ONU em Nova York? Exatamente. Todo mês de setembro tem início a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ou seja, a sessão anual da Assembleia Geral. Durante alguns meses, em geral os meses finais do ano e eventualmente o começo do ano subsequente, os representantes dos mais de 190 países que integram a Organização das Nações Unidas se reúnem na sede da ONU em Nova York e discutem os assuntos mais relevantes da agenda global. Isto ocorre desde 1946. A ONU foi criada em 1945 e em 1946, e aí sucessivamente, todos os anos, sem nenhuma interrupção, a Assembleia Geral da ONU se reúne. E, ao discutir assuntos globais e aprovar resoluções, introduz aspectos que hoje já são relevantes na vida da população mundial. Por exemplo, todos os principais tratados de direitos humanos foram aprovados pela Assembleia Geral da ONU. Assim como as grandes conferências ambientais, né? Um outro exemplo bom, inclusive a Conferência do Rio, em que se deu largada para a Convenção sobre Mudança Climática, também aprovada pela Assembleia Geral da ONU. É um grande foro de discussão em que todos os países têm oportunidade de participar do processo de discussão e deliberação sobre temas relevantes. O começo da Assembleia Geral, ou seja, logo que ela se inicia, sempre no mês de setembro, é dedicado a uma fase em que podem fazer uso da palavra os representantes dos países. Um representante de cada país, em geral, é o presidente da República ou o primeiro-ministro, ou seja, o chefe de Estado ou chefe de governo. E, por tradição, que vem desde o início da ONU, na década de 1940, é o Brasil que abre a conferência. Portanto, nesta semana, quem faz uso da palavra é justamente o presidente Michel Temer, que faz seu discurso falando sobre a visão brasileira dos problemas do mundo. É claro que, como o presidente Temer é um presidente hoje de pouco prestígio interno e de pouca relevância internacional, o seu pronunciamento tem menos relevância do que tiveram, por exemplo, os pronunciamentos do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que gozavam de prestígio internacional e, por isso, eram mais ouvidos pela comunidade internacional, mas, de qualquer maneira, essa tradição permanece do Brasil abrir a sessão da Assembleia Geral da ONU. E, em seguida, ao desfile de pronunciamentos de chefes de Estado e de governo, entre os quais, e é o mais aguardado todo ano, o do presidente dos Estados Unidos. Portanto, a manifestação do presidente dos Estados Unidos é sempre muito importante e o presidente Trump, na abertura da Assembleia Geral da ONU, vai, de certa maneira, ressaltar aquilo, não é? E isto pode ser verificado pelos ouvintes, que já tem sido a sua linha de ação na esfera internacional, ou seja, uma menor ênfase ao multilateralismo e uma defesa maior da soberania dos países e aí leia-se principalmente do poder norte-americano e da posição norte-americana de aceitar menos as injunções, as determinações que venham dos grandes foros multilaterais, inclusive a Assembleia Geral da ONU. Portanto, vai ser sob esta disputa entre o fortalecimento do multilateralismo, que é a vontade da comunidade internacional, e uma posição mais isolacionista de defesa da soberania e de defesa dos interesses norte-americanos exclusivamente, que é a posição do presidente Trump, que vai transcorrer durante os 4 meses de funcionamento, talvez um pouco mais, os trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Vamos conferir. Muito obrigado, professor. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.